Bom, então a ideia hoje é fazer uma discussão a respeito daquela aula passada, que foi uma aula carregada de pontos, assim, talvez sem muito sentido naquele momento. E o que eu quero fazer hoje é discutir um pouquinho aquelas contas, mas fazer de fato uma discussão sem entrar em muitos detalhes técnicos, para que aquilo se torne um pouco mais compreensível e tentar traçar um pouco melhor o objetivo final daquela conta. Mas antes de começar a discussão propriamente dita, eu vou apenas revisar a mensagem da aula passada sem repetir aquela conta gigantesca, que é a seguinte. Então, na aula passada nós definimos uma função de partição e, associada a essa função de partição, nós introduzimos um cutoff ultravioleta, que eu vou chamar de lambda. O que significa, na prática, que essa integração funcional ela é feita sobre todos os modos de Fourier φ k, onde o módulo de k é sempre menor do que esse cutoff ultravioleta. E a partir dessa função de partição, nós definimos o que eu chamei, que é chamado na literatura desse assunto, de casca de momento, tá certo? Em inglês é momentum shell, mas eu não sei como traduzir isso melhor, acho que é suficiente. Camada? Oi? Camada? Camada de momento, pode ser? Bom. Não, tudo bem, acho que eu refeio de qualquer jeito, né? Mas então a ideia é a seguinte: nós temos uma bola que tem raio lambda, tá? E nós definimos uma outra bola de raio menor, então aqui eu tenho um raio lambda e definimos uma outra bola com raio menor b lambda, onde b é um número menor do que 1. E o objetivo era o seguinte: definimos essa casca, e agora eu vou olhar para os modos de Fourier que habitam o interior dessa casca. Então, eu vou olhar para essa região aqui, e vou fazer a minha integração funcional não sobre todos os modos de Fourier, ou seja, para módulo de k menor do que lambda, mas para os modos de Fourier que se encontram nessa casca aqui. Ou seja, eu quero olhar para os modos de Fourier que estão compreendidos aqui nessa casca, e apenas para introduzir uma nomenclatura que eu não usei na última aula, mas que é muito usado, por exemplo, no contexto de mecânica estatística, que é o seguinte: os modos que estão na casca são chamados de modos rápidos. Tá certo? Então, para φ de k vai ser chamado de φ rápido.
que nós chamamos na última aula, se eu não me engano, de phi-chapéu, ou alguma coisa desse tipo. E quando esses modos não estão dentro da caixa, ou seja, eles estão nessa bola interior aqui, eu vou chamar de φ, ou campo lento, tá certo? Então, para φ de cá vai ser chamado de φ lento. Bom, um campo pode ser sempre decomposto como a soma de um campo rápido e um campo lento, certo? Que foi o que a gente viu na última aula. E o que eu faço é o seguinte: a minha integração funcional, a minha função de partição, ela vai ser escrita como sendo uma integração sobre os campos lentos, uma integração sobre os campos, sobre os modos rápidos, e aqui exponencial da ação. Certo? Então, o que eu estou fazendo é quebrar essa integração, que vai sobre todos os modos, com módulo de K menor que lambda, em duas integrações. No primeiro integral, leva em conta os modos que estão na casca, e a segunda integral leva em conta os modos que estão no interior dessa bola. Bom, nós trabalhamos um pouquinho na aula passada essa integração sobre os modos rápidos, tá certo? Onde nós fizemos a decomposição de φ como sendo a soma dos modos rápidos e modos lentos, e calculamos algumas contribuições dessa integração, e para fazer isso nós consideramos a ação do campo escalar em D dimensões e tratamos todos os parâmetros, todas as constantes de acoplamento dessa ação como sendo pequenas perturbações, tá? Tanto a massa quanto o lambda. Bom, o que nós concluímos na aula passada é que essa integração aqui, ou seja, a integração sobre os modos rápidos ela poderia ser reexpressa como sendo a exponencial de menos uma ação modificada, certo? Essa ação S1 ela não tem essa forma de S. Pelo contrário, nós vimos que S1 pode ter, por exemplo, acoplamentos φ a sexta, φ a oitava, pode ter acoplamentos derivativos. Isso é uma estrutura extremamente complexa. Mas, já que você pode reexpressar essa integral funcional como sendo a exponencial menos uma ação, que eu uso a palavra efetiva, no sentido, não no sentido de ação quântica, mas no sentido de ser uma ação que leva em conta os modos que estão compreendidos por essa caixa aqui, então essa ação, como ela vai ser o objeto que vai ser colocado agora para ser integrado somente sobre os campos lentos, então eu digo que essa é a nova ação que descreve a minha teoria até um certo cutoff B lambda, certo? Porque agora, por construção, os campos que vão ser integrados
estão compreendidos nessa bola aqui. Tá certo? Bom, então isso é mais ou menos um resumo da aula passada. Nós trabalhamos um pouquinho a forma desse cara, trabalhamos só um pouquinho mesmo, mas já deu um trabalho. E o que nós vimos, por exemplo, é que ao fazer essa integral, eu gerava termos que, por exemplo, corrigiam a massa da teoria. Ou correções, se você fizer as contas, para lambda. E também termos do tipo φ sexta e assim vai. A gente conseguia ver da simples expansão dessa exponencial aqui, como esses termos surgiam. Então, o que acontece? Suponha que você tem uma teoria, essa teoria é definida até um cutoff lambda, você integra um pouco dos módulos, você integra essa casca aqui, e agora você tem uma teoria que vale até um certo cutoff B lambda, menor do que o cutoff lambda. Você acaba com uma ação modificada, e agora você quer comparar essa ação, certo? S1, com a ação S. Porque esse é a grande filosofia da renormalização. Certo? Você quer saber o que essas correções, a contribuição desses módulos gera para a sua teoria quando você compara com a sua ação inicial. Só que esses campos aqui, isso aqui é uma variável muda de integração. Certo? Então eu poderia simplesmente, em vez de chamar de φ lento, eu poderia chamar simplesmente de φ. Certo? Mas acontece que esse φ que está aqui é diferente desse φ que está aqui. Porque essa medida de integração, ela é definida um cutoff até lambda. Enquanto que essa medida de integração ela vai ser definida com um cutoff até B lambda. Tá certo? Então, esses campos que aparecem aqui e que aparecem aqui, eles vivem em espaços diferentes. Tá? Mas isso é muito simples de remediar. Basta fazer um rescaling do momento. Certo? Então, por exemplo, esse cara aqui, eu vou deixar escrito explicitamente o lento para que vocês se lembrem até onde vai o limite de integração. Mas eu poderia apagar isso, porque isso é uma variável muda. Mas essa medida aqui, ela é representada por isso aqui. Mas eu posso fazer a seguinte redefinição. Onde aparecer K, eu troco por um K', tal que K' é K sobre B. Tá? Isso no espaço dual, ou seja, no espaço de configurações, é dado pelo seguinte: onde aparecer X, eu troco por um X', que é igual a B vezes X. Tá? Ou seja, eu faço uma redefinição de quem é o momento de teoria. Quando eu faço essa redefinição, vocês podem olhar o seguinte: K, módulo de K, tem que ser menor do que B lambda. Okay? Agora, o que eu quero fazer é o seguinte: onde aparecer K, eu troco por ou seja, o módulo do momento dessa teoria que está aqui tem que ser menor do que B lambda. Então eu venho e digo: agora eu quero que o momento seja redefinido de modo que o momento
da teoria é trocado por K vezes B. Tá certo? Então isso aqui vai resultar no seguinte: K' vezes B menor do que B lambda. Ok? Esses B's, como eles são diferentes, B com certeza é diferente de zero, isso implica que o módulo de K' tem que ser menor do que lambda. Então, nessa teoria, após fazer a integração sobre os modos rápidos e fazer essa redefinição no momento, eu acabo com uma teoria cuja medida de integração, agora, vai ser levada numa medida de integração que corresponde a isso aqui. Ou seja, essa redefinição no momento permite a comparação entre essas medidas aqui. Essa aqui e a que eu acabei de escrever. Bom, então, isso aqui é um comentário separado. E isso vocês podem entender a seguinte coisa. Imagine que você esteja analisando um sistema que é descrito por uma rede, tá certo? Ou seja, um sistema tipo teoria de campos na rede. Você tem um espaço discreto. E aí você tem uma estrutura desse tipo aqui. Ao fazer essa integração sobre os modos mais rápidos, é como se você estivesse dando um zoom nessa estrutura. Então você vai pegar isso aqui e isso vai dar um zoom. Agora, você quer comparar esse bicho com esse bicho aqui. Então o que você faz? Você tem que fazer um rescaling desse bicho aqui para que ele seja comparável com esse. Tá certo? Então, isso aqui, você faz o rescaling para que isso aqui vire uma coisa desse tipo aqui. E se torne comparável. Aí, isso não ficou comparado. Com aquele bicho inicial. Então, esse procedimento de integrar os modos rápidos e fazer um rescaling do momento é, vamos dizer assim, um processo iterativo que nós vamos entender melhor, que dá origem ao grupo de renormalização. Tá? Então, faça a integração e faça o rescaling dos campos. Dos momentos, tá certo? Mas, para tornar isso um pouco mais concreto, nós vimos que a forma dessa ação S1, ou seja, a ação que você obtém após integrar os modos rápidos, ela é mais ou menos, pode ser expressa mais ou menos dessa forma aqui. Veja que aqui aparece o φ lento, tá certo? Mas como essa variável é muda, eu vou chamar simplesmente de φ. Então aqui a S1 de φ, ele tem a seguinte estrutura. É uma integral em dx. E aí você tem, se você pegar essa integração aqui, lembre-se como se faz, você divide isso de φ rápido e φ lento, expande essa exponencial nesses parâmetros de perturbação, faz aquelas integrais todas, você vai obter correções para o termo cinético. Deixa eu ver só a definição. Você vai obter uma correção para o termo cinético
Você vai obter uma correção para o termo de massa, que a gente fez até explicitamente aqui. Então você vai obter uma coisa desse tipo aqui. E se você trabalhar, isso era uma outra conta que eu queria ter feito, mas não deu tempo, que é trabalhar, por exemplo, a primeira correção para a quantidade de acoplamento. Então, você também vai ter uma correção desse tipo aqui. Além de gerar termos de ordem superior, de potências superiores. Certo? Então, como na última aula a gente viu que expandindo essa exponencial aqui, você ia misturar esses dois termos, né? E você tinha termos do tipo φ à sexta, φ à oitava, e assim vai. Então você vai ter novos acoplamentos que, como na ação original eles não aparecem, eu vou escrever simplesmente só a correção. Então vai aparecer uma correção, vou chamar o novo acoplamento. Eu tenho quase certeza que eu estou usando a mesma anotação do PESP, ele chama de C. Então isso aqui vai ser ΔC. Você vai ter, por exemplo, termos de derivadas superiores, termos desse tipo aqui. E termos de potências superiores. E assim vai. Todo termo que envolver derivada e campo φ, que não quebre a simetria discreta da teoria, que é φ que vai em menos φ, e que não quebre simetrias fundamentais, como translação e tudo mais, vai aparecer aqui. Certo? Então você tem aqui infinitos termos. Bom, então essa é a ação S1 que você obtém diretamente dessa integração aqui. Agora, façamos o rescaling aqui nas coordenadas. Bom, primeiro você tem, na medida de integração, você tem um ddx, então, portanto, você produz um jacobiano com essa mudança de variável. Então, fazendo a mudança de variável, isso aqui vai dar uma integral em d dx linha, e aí calculando o jacobiano, que é simples, vai ser b elevado a menos d, tá? E agora veja, esse termo envolve uma derivada, então ele também vai sofrer uma pequena modificação. Vai entrar um fator b quadrado dmi, só que esse dmi agora é calculado com respeito ao x linha, φ ao quadrado, mais meio. Esse termo aqui só envolve os campos, então não gera nenhum fator b. Mais 1 sobre 4 fatorial. Esse também não produz nenhum fator extra. Esse termo tem derivada, então produz um fator b à quarta. Bom, então eu agora mudei, fazendo esse rescaling no momento, eu tenho agora uma medida de integração que tem o mesmo alcance dessa medida aqui, e como consequência eu tenho que fazer um rescaling aqui na ação S1. Esse rescaling produz essa ação aqui, certo?
Agora, o que acontece é o seguinte. Essa ação S1, ela produz o mesmo propagador da ação S se eu fizer uma pequena redefinição do campo. Tá? Porque veja, o termo cinético aqui é dμφ quadrado a menos desse fator que está aqui na frente. Tá? E esse P que aparece aqui. Então, se eu fizer uma redefinição em φ, eu posso cancelar esses caras aqui, de modo a produzir o mesmo termo cinético da ação inicial, e portanto o mesmo propagador. Tá? Então, façamos a redefinição em φ. Então, bom, a redefinição é a seguinte: φ, o campo redefinido φ' é igual a B 2 menos D sobre 2, 1 mais delta Z. Então, reexpressando essa ação S1 já com essa redefinição nas coordenadas x, agora colocando também essa redefinição nos campos φ, a gente obtém uma ação S1 em termos desses campos φ', tá certo? Aqui eu não deveria chamar estritamente de S1, mas enfim. Isso vai ser uma integração em d dx. X é uma... Bom, eu vou chamar de x. Isso aqui vai ser meio de dmi' φ' ao quadrado. Então veja, o termo cinético é absolutamente o mesmo da ação S, mais meio m' ao quadrado. Vejam, m', aqui aparecia m ao quadrado mais delta m quadrado. Então, esse m' ele tem que levar em conta essa soma, mas também tem que levar em conta a redefinição do campo φ. Tá? Então isso aqui vai ser m' ao quadrado φ' ao quadrado mais lambda sobre 4 fatorial lambda' φ' a quarta mais c' d φ' a quarta mais d' φ' a sexta e assim vai. Vejam, essa ação agora, ela pode ser comparada com essa ação aqui. Certo? Elas são válidas para o mesmo... A integração funcional vai ser feita para o mesmo alcance de momento, e essa ação está reexpressa exatamente desta forma aqui, onde eu fiz algumas redefinições no campo e nos parâmetros, entraram parâmetros novos, tá certo? Mas eu posso comparar uma coisa com a outra. Certo? Agora, é importante escrever explicitamente quem são esses parâmetros redefinidos para a discussão que eu vou fazer daqui a pouco. Então, eu vou escrever aqui.
É claro que é fácil de calcular isso, mas por exemplo, esse m' quadrado, vocês podem checar que nada mais é do que aquela soma, m ao quadrado mais delta m ao quadrado, vezes o fator que vem da redefinição dos campos. Lambda minha vai ser, novamente, isso aqui, vezes que também tem C', que vai ser delta C, porque eu não tenho C na ação original. E finalmente, o D' vai ser delta D B. É claro que essa ação S1 contém muitos outros termos, certo? Então eu teria que... Professor, Pode falar. para fazer essas definições todas, a gente não deveria impor algum tipo de condição para manter o polo do propagador, o resíduo? Então, o que eu estou querendo fazer aqui é justamente que essa ação tem o mesmo propagador da outra. Mas para satisfazer isso, a gente não tem que impor condição sobre caso 2, Você está dizendo que... Bom, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Primeiro que aqui, eu só estou olhando para a parte totalmente livre. Quero dizer com isso, eu não estou considerando m quadrado como parte da definição do propagador. O que você a sua pergunta está mais relacionada com a visão perturbativa, que você de fato calcula correções radiativas para massa e isso vai shiftar o polo. Mas para cá, o que eu estou fazendo não é tão importante para essa discussão que você tem em mente. Então, o que eu estou dizendo, a minha discussão aqui, porque o meu propósito não é importante mas assim, você pode pensar que você tem a liberdade de fazer essas redefinições e você está fazendo simplesmente redefinições que são triviais, que elas não afetam a sua teoria. Certo? Essa é uma redefinição que certamente não vai afetar a sua teoria, e a outra é uma redefinição multiplicativa do seu campo, um fator que não contribui para nada, não vai mudar a sua teoria. Eu estava pensando mais naquela última ali, né? Na folhinha com as correções já dos coeficientes. Isso é uma redefinição do seu campo. Não tem... É claro que se você faz essa redefinição, você tem que pensar assim, o que você chama de polo, isso é outra história. Mas, por exemplo, se você troca um campo por uma constante vezes o campo, você não está alterando a sua teoria. Você vai produzir um jacobiano na sua integração funcional, que vai produzir um fator multiplicativo na sua integral funcional. Isso não vai mudar as suas funções de correlação, nem nada disso. Bom, agora, essas redefinições aqui, elas foram feitas após uma integração sobre uma casca de momento. Eu poderia fazer uma integração, fazer outra integração e assim ir aumentando a casca que eu estou integrando e redefinir tudo. Claro que vão entrar correções para essas redefinições que eu estou fazendo aqui, à medida que você vai integrando sobre mais cascas. E se eu tomar, por exemplo, esse parâmetro B muito próximo de 1, então essa casca lambda e essa casca
B lambda, elas são praticamente coincidentes, se eu tomar B muito próximo de 1. Então, eu poderia tomar esse parâmetro B como se fosse um parâmetro contínuo, certo? Ou seja, eu poderia, de fato, essa casca eu poderia escolher continuamente, próxima de lambda, de modo que essa estrutura, essas correções, elas teriam um caráter contínuo, ou seja, de fato, aquela ideia que vocês têm da renormalização em teoria de perturbações, onde você tem uma escala de renormalização. Então, de fato, você está introduzindo uma escala, certo? Que você ajusta, você tem o poder de escolher, fazer essa integração aqui tão próxima quanto de lambda, e assim você, de fato, tem você vai fazer correções contínuas para os seus parâmetros. Então você pode pensar desse procedimento, você já começa a fazer alguma conexão com o que vocês já viram de renormalização em teoria de perturbação. A outra coisa é a seguinte, a teoria de perturbação, quando você estuda renormalização via teoria de perturbação, você faz uma conta, por exemplo, da correção da massa, e aí você naturalmente tem que introduzir uma escala de renormalização, e aí você naturalmente é levado ao conceito de fluxo das suas constantes de acoplamento. Essas constantes de acoplamento correm agora com uma certa escala de energia, e você é levado ao conceito de grupo de renormalização. Aqui, apesar de, assim, para fazer a conta na prática, ou seja, para encontrar a forma de S1, eu usei teoria de perturbação, no sentido de que eu expandi isso aqui como sendo perturbações, teoria de perturbações nos parâmetros. A construção em si, ela independe de teoria de perturbação. Certo? Ou seja, o fato de você integrar sobre uma casca, redefinir os parâmetros e escrever isso aqui, independe de teoria de perturbação. Então essa é uma definição, que ainda não cheguei lá, mas essa é uma definição que está construindo o grupo de renormalização de uma forma independente de teoria de perturbação. A questão é a seguinte, isso é útil ou não é? Entendeu? Ou seja, isso tem, no final, a gente consegue extrair efeitos não perturbativos ou não consegue? Agora vejam, esse procedimento de integrar sobre cascas de um momento, redefinir as suas constantes de acoplamento, campos, momentos e tudo mais, isso faz com que, fazendo esse processo continuamente, isso aqui seja uma espécie de geração de lagrangianas, tá certo? Ou seja, você faz uma integração, você gera uma lagrangiana. Você faz outra integração, você gera outra lagrangiana. Tá certo? Vejam que, por exemplo, a lagrangiana inicial, que é a lagrangiana usual do campo escalar, ela não tinha nem termos com esse tipo de operador, nem termos com esse tipo de operador. Ela parava aqui com m quadrado, lambda, e aqui a mesma coisa. Quando você faz a redefinição, esse cara muda, e você ganha esses coeficientes novos. Se você fizer outra integração, esses parâmetros vão mudar novamente. Então é como se você tivesse um espaço onde aparecem todos esses operadores, ou seja, dmφ quadrado, φ quadrado, φ a quarta, dmφ a quarta, e você pega todos os operadores compatíveis com as simetrias da sua teoria, tá certo? E eles definem uma espécie de base. Tá certo? Ou seja, você pode expandir a sua lagrangiana nesta base desse operador, desse operador, desse operador, e assim vai. E o coeficiente que aparece nessa base são as constantes de acoplamento. Os coeficientes são as constantes de acoplamento. Tá certo? E essa integração controla como esses coeficientes mudam com a escala de energia. Então o que acontece? Você pode definir
você vem aqui, desenha um espaço que a princípio tem dimensão infinita, tá certo? Que você tem que colocar todos os operadores compatíveis com as simetrias da sua teoria. Cada eixo desse cara aqui corresponde a um desses operadores, mas associado a φ quadrado, eu vou sempre chamar isso de massa. Associado ao φ a quarta, eu vou sempre chamar isso de lambda, e assim vai. Então, em vez de chamar dos operadores, eu vou chamar do nome dos parâmetros da teoria. Então, isso aqui vai ser um parâmetro m quadrado, isso aqui vai ser um lambda, isso aqui vai ser um c, e assim vai. Certo? E para cada escala de energia, ou seja, para cada integração que eu faço nas cascas de momento, eu defino um ponto nesse espaço. Certo? Então, por exemplo, esse ponto aqui é o ponto da teoria livre. Certo? Eu só tenho esse termo aqui. Todos os outros estão desligados. Quando eu venho aqui, esse ponto aqui é um termo, é um ponto em que eu só tenho essa parte livre e essa parte também chamada de livre, esse é o termo de massa. E assim vai, eu posso desenhar pontos nesse espaço, tá certo? E cada ponto vai definir uma lagrangiana. Agora, se você simplesmente pegar a sua ação e integrar ao longo do seu momento, o que você vai obter aqui é uma espécie de eu vou desenhar de maneira bem heurística para não gerar de novo. Aliás, eu vou até apagar esses caras para que não seja associado à teoria escalar, mas você define uma espécie de um fluxo onde você tem aqui um ponto, um outro ponto. Esses pontos eles não precisam ser dessa maneira, eles podem estar no infinito, é só uma representação absolutamente pictórica, que eu quero dizer, mas que você sai de uma certa escala, de um certo lambda, uma certa escala ultravioleta, e você vai integrando o seu momento até você parar numa escala infravermelha. A rigor, você deveria integrar de lambda até zero. Mas a gente sabe que na prática, para você integrar de lambda até zero, você precisa fazer infinitas iterações nesse processo aqui. Ou seja, você nunca vai chegar a zero fazendo essas iterações. Mas a gente, bom, não sei se a gente sabe, mas para vários sistemas físicos de interesse, existe uma escala mínima. Certo? Então, você vai integrar até um certo momento e para, porque também não fica meio metafísico e além disso. Mas essa integração ao longo de diferentes cascas vai gerar um fluxo onde, para cada ponto desse fluxo, você associa uma ação nova, uma lagrangiana nova. Tá certo? Onde os seus parâmetros, eles mudam ao longo desse fluxo que você representa aqui. Tá certo? Então, esse é o conceito, de uma forma bem heurística, do fluxo do grupo de renormalização. Esse conceito é bem importante, então a gente tem que mais ou menos normalizar aqui o entendimento. Então, você faz a sua integração, a sua teoria, ela vai mudando à medida que você vai acrescentando contribuições vindas de modos mais rápidos, tá certo? Os seus parâmetros são modificados e o resultado disso é que você gera esse desenho, que foi o desenho que eu fiz na primeira aula, eu acho. Que a gente chamou isso de, acho que o Tião traduziu para espaço das teorias. Certo? Ou seja, você tem os seus parâmetros, as suas constantes de acoplamento, que estão associadas a operadores que formam a sua lagrangiana, e o coeficiente de cada operador é uma constante de acoplamento que muda com a escala de energia.
Então isso aqui, por exemplo, de uma forma genérica, isso aqui eu chamaria de G1, G2, e aqui eu vou botar Gn, onde esse N também pode ser infinito, tá? Eu posso ter infinitos acoplamentos, que em geral... Então, isso aqui é o que, vamos dizer assim, que nós batizamos de espaço das teorias. E você pode simplesmente definir a sua teoria não mais por essas expressões, mas por esse desenho. Tá? Se você é capaz de ler esse desenho, de assimilar o conteúdo desse desenho, você é capaz de dizer quem é a sua teoria, qual é a sua teoria a partir desse fluxo. Então, eu vou batizar isso aqui, que é o fluxo e esse processo de integrar sobre uma casca de momento e redefinir os seus acoplamentos é chamado de transformação sobre o grupo de renormalização. Tá? Agora, um detalhe, um comentário importante, que pode parecer bobo, mas não é. Eu acho até que o Peskin menciona no livro dele, apesar de... Bom, o grupo de renormalização, apesar desse nome, não é um grupo no sentido matemático. Um grupo no sentido matemático, para cada elemento você tem um elemento inverso. Certo? Então, um grupo você espera que se você faz uma transformação, você pode desfazer essa transformação. No grupo de renormalização você não pode fazer isso. Porque esse fluxo ele só tem um sentido. Certo? Ou seja, você integrou sobre os seus modos rápidos, você não pode desfazer a integração. Isso significa que, apesar de ser um resultado intuitivo, isso é um teorema que ultimamente tem recebido bastante atenção para o pessoal que trabalha com teorias conformes em dimensões maiores que 2. Tá? Porque, não dá para entrar nos detalhes aqui, mas era conhecido que esse teorema era conhecido, demonstrado em D igual a 2, mas não é óbvio que esse teorema se generaliza para D maior que 2, apesar de, me parece que todas as teorias, vamos dizer assim, renormalizáveis e unitárias, eu não tenho certeza do que eu estou falando, então não confio nisso, mas todas as teorias que são razoáveis, vamos dizer assim, satisfazem esse teorema, apesar de não existir uma demonstração. E parece que em 2012 ou 2013, essa demonstração, uma demonstração perturbativa, mas uma demonstração, surgiu. Então, que é do... Eu não sei se eu me arrisco a escrever o nome dele, mas é Komárkovsky e Schwimmer. Eles demonstraram isso. E... Bom, isso tem o nome de Teorema A, Teorema C também, outra versão. Então, isso é um tópico absolutamente quente ainda. Então, falar que grupo de renormalização não é um grupo é uma coisa muito mais profunda do que parece. Eu não sei, eu não sei. Bom, aí eu não sei. O Tiago uma vez comentou que tem estrutura de grupoide. Pode ser. Não sei o que é. Eu não sei. Assim, o comentário que eu sei é a respeito do conceito de grupo, que dão esse nome de grupo de renormalização, mas tem esse resultado de não ter transformação inversa. E o mais interessante é que, de fato, isso é uma coisa muito poderosa. Isso é, assim, você conseguir dizer alguma coisa
geral sobre o fluxo de um grupo de normalização de uma teoria de campos qualquer é uma coisa fantástica. Porque você poderia imaginar, por exemplo, que esse negócio tem um comportamento assim, por exemplo. Ou seja, você tem um comportamento altamente, uma coisa tipo periódica, uma coisa meio estranha. Não sei, uma coisa, é curioso. Eu acho altamente não trivial o fato de você conseguir dar uma informação genérica como essa. Mas enfim, o pessoal tem se dedicado bastante a isso nos últimos anos. Bom, vejam o seguinte. A teoria livre, quando eu chamo de livre, eu estou chamando só isso aqui. Essa teoria, essa lagrangiana, ela é invariante sobre o grupo de normalização. Porque vejam, isso aqui está preservado aqui. Eu fiz a transformação do grupo de normalização, isso aqui ficou a mesma coisa. Os outros termos, obviamente, não são. Né? Você tem correções nos coeficientes. Mas se eu considerar a teoria livre, essa teoria é invariante sobre transformações do grupo de normalização, só do grupo de normalização, e nós dizemos que essa teoria corresponde a um ponto fixo do grupo de normalização. Por quê? Você pega esse ponto, faz transformações no grupo de normalização e esse ponto é preservado. Esse ponto é chamado de ponto fixo gaussiano ou de ponto fixo não interagente, por razões gaussiano, porque isso aqui vai gerar uma gaussiana, né, na sua integração funcional. E não interagente, porque, bom, ele não é interagente. Então, isso aqui é um ponto fixo, corresponde Então, esse ponto, parametrizado por m ao quadrado, igual a lambda, igual a c, igual a d, igual a seja lá o que for, isso igual a zero, corresponde ao ponto fixo gaussiano ou não interagente. Agora, bom, se você quer aplicar teoria de perturbação de maneira consistente, então você deve trabalhar a sua teoria nas vizinhanças desse ponto fixo. Certo? Por quê? Nas vizinhanças desse ponto fixo, os parâmetros são pequenos. O parâmetro é zero mais uma pequena perturbação. Então, teoria de perturbação vai funcionar bem aqui, nas vizinhanças do ponto gaussiano. Então, vamos assumir agora que a gente está trabalhando nas vizinhanças do ponto fixo gaussiano e ver quais são as consequências
das transformações do grupo de normalização. Bom, se você está trabalhando nas vizinhanças do ponto fixo gaussiano, então é o seguinte, esses caras aqui, m quadrado, lambda, aqui nem tem o c, mas eu poderia acrescentar, não mudaria nada, isso aqui seria c e aqui seria d. Nas vizinhanças, esses caras, por hipótese, são pequenos, muito pequenos. E esses caras são correções para esses bichos pequenos. Se a teoria de perturbação é consistente, então esses caras são menores ainda. Então eu posso simplesmente dizer que esse bicho aqui já é suficiente para capturar uma informação suficientemente não trivial, que a correção vai ser menor ainda. Então, eu posso escrever o m'², eu ignoro as correções e escrevo simplesmente como sendo m² b menos 2. Certo? E faço isso para todos os outros. Lambda, linha, vai ser igual a lambda b isso aqui está incompleto. É d menos 4. O C vai ser e o D' vai ser D. Bom, uma coisa, a dimensão aí, então, você botou um D qualquer, né? Você define esse delinho, a dimensão que nesse caso, não escutei o que você falou agora no fim. a dimensão não teria tanta importância nesse caso, para delinho, Não, eu vou falar agora sobre isso. Veja, esse parâmetro B ele é um parâmetro adimensional. Tá? E B é menor do que 1. O que acontece? Olhando a massa, você tem que a massa redefinida é a massa original vezes um número menor do que 1 elevado a um expoente negativo. Certo? Isso significa que você está dividindo a massa por um número menor do que 1. Ou seja, você está aumentando a massa. Então, m' ao quadrado é maior do que m². A massa aumenta. Aqui eu posso fazer a mesma análise, mas eu tenho um problema que eu tenho um D aqui. Então, esse expoente vai ser negativo ou positivo, dependendo da dimensão. Então, por exemplo, para D menor do que 4, todos os outros expoentes dependem da dimensão. Então, vamos fazer a análise de todos eles separados. Para D menor do que 4, esse expoente será negativo. Então, vai acontecer a mesma coisa. Lambda, linha, será maior do que lambda. Aqui, esse acoplamento C', o que acontece? O expoente aqui é positivo. Se o expoente é positivo, então C' será menor do que C.
E aqui eu tenho, bom, 2D menos 6 é maior do que 0 se D for maior que 3. Certo? Ou seja, se D for igual a 4. Ou maior. Então o que acontece? Esse expoente aqui, quando eu pegar D igual a 3, deixa eu só checar uma coisa. Quando eu pegar D igual a 3, esse bicho aqui será 0, tá certo? Você tem aqui 2 vezes 3 menos 6, isso vai dar 0, o que significa, que eu já vou falar desse caso, se você pegar D igual a 2, isso aqui dá um expoente negativo, certo? Então, isso ainda depende, essa análise não é, eu teria que subdividir mais ainda isso, então eu não vou subdividir mais, vou ignorar esse cara por enquanto. Agora, existe o caso D igual a 4. Em D igual a 4, lambda, linha, ele simplesmente, quando eu coloco aqui D igual a 4, isso aqui dá B elevado a 0, que dá 1, lambda linha dá igual a lambda. Certo? Então, isso significa que, para entender o que está acontecendo com esse acoplamento, eu não posso desprezar essas correções. Porque nessa ordem não acontece nada com o parâmetro. Então eu deveria ir a ordens superiores. Então, lambda linha é igual a lambda mais correções. Não tenho como afirmar nada ainda, se isso aumenta ou diminui. Nesse caso aqui, o expoente se mantém positivo. Então, C' vai ser menor do que C. E D', quando D é igual a 4, isso aqui dá 8 menos 6, 2. Também é positivo, portanto... Bom, e assim vai. O que acontece? Nosso interesse maior é em D igual a 4. Em D igual a 4, eu tenho, acho que, bom, a massa é sempre obedece a essa transformação. Então, em D igual a 4, a massa transformada aumenta com relação à massa original. O lambda, eu não sei dizer, por enquanto. E os acoplamentos que vêm dessas interações de ordem superiores, todos diminuem, certo? O que isso significa? Isso significa que, se eu pego um ponto nas vizinhanças do ponto gaussiano, a transformação do grupo de renormalização vai tentar puxar a massa para um valor maior, ou seja, portanto, vai tentar afastar a teoria do ponto fixo gaussiano. O ponto fixo gaussiano é onde todo mundo é zero. Se a massa está aumentando, ela está tentando tirar a teoria das vizinhanças desse ponto fixo. Enquanto que os acoplamentos que vêm de interações superiores, de derivadas superiores e de potências superiores, eles estão diminuindo. Ou seja, a transformação pelo grupo de normalização está tentando jogar esses caras para zero. Certo? Então veja, ele está puxando a teoria para longe do ponto fixo no sentido da massa, enquanto que está jogando a teoria para o ponto fixo nos acoplamentos de ordem superior. Esse cara aqui eu não sei dizer o que acontece. Tá certo? Eu não sei dizer o que acontece a essa ordem aqui. Porque essa ordem... Aqui tem diferença entre aqueles dois pontos fixos ali, aquele primeiro de cima de ultravioleta, alguma coisa assim, ou pode ser? A princípio eles são pontos por exemplo, esse seria o infravermelho, aquele ultravioleta, ou o contrário, depende da teoria. Depende da teoria.
Então, o que acontece? Esses parâmetros, esses acoplamentos que aumentam o valor à medida em que eu faço uma transformação pelo grupo de renormalização, no caso aqui a massa, são chamados de acoplamentos relevantes, tá certo? Então, acoplamentos que diminuem sob transformações do grupo de anormalização são chamados de irrelevantes, certo? Então, diminui se escreve assim, né? É com E mesmo, é com I. É diminuem ou diminui? Não, diminui. Diminui. E esses acoplamentos em que nós não somos capazes de dizer se eles aumentam ou diminuem por essas transformações são o que nós chamamos de acoplamentos marginais. Tá? Então aqui eu vou dizer que é necessário Veja o seguinte, eu não sei o quanto vocês viram disso, mas essa classificação é a mesma classificação quando a gente estuda renormalização em teoria de perturbação, para dizer se uma determinada interação é renormalizável por power counting ou não. Certo? Quando você tem uma interação em que o parâmetro tem dimensão de massa positiva, nós classificamos essa interação, a interação associada a esse acoplamento, como sendo uma interação renormalizável, certo? Ou super renormalizável. E quando nós temos acoplamentos que que têm dimensão de massa negativa, nós chamamos a interação de interação não renormalizável, que é o caso, por exemplo, da gravitação.
vocês veem que esse conceito, ele nasce do ponto de vista do grupo de renormalização de Wilson de uma forma um pouco diferente. Certo? Aqui eu não estou falando nada sobre teoria se renormalizável, não. Aqui eu estou dizendo o que acontece com esses parâmetros quando eu faço uma transformação pelo grupo de renormalização. E vocês veem o seguinte, de certa maneira, isso justifica um pouco por que a teoria lambda Φ4 em 4 dimensões é renormalizável. Porque as outras interações, quando você faz integrações sobre cascas de momento, você gera esse tipo de interação, mas essas interações vão todas, pelo grupo de normalização, elas vão todas se anular, elas vão todas diminuir à medida que você vai fazendo integrações sucessivas. Alguma coisa que a gente está fazendo de respeito à divergência, isso que a gente está fazendo, eu acho que eu estou meio perdido ainda. Divergência infravermelha? Não. Não, né? Não. Então, mas a gente espera chegar a, por exemplo, problemas que você tenha ao introduzir fazer a normalização perturbativa, a gente normalmente tem aquela regra de proporção soft particles, né? Quando a gente faz cross-section, você aparece tem umas partículas que não pegam o tempo todo. Nesse caso aí, a gente escapa disso? Ou Não, isso? Existem é porque assim, eu não queria entrar na discussão de divergências infravermelhas, mas você pode entender um pouco que o conceito de divergência no grupo de normalização wilsoniana ele é bem diferente do que as divergências que saem de teoria de perturbação. Porque, por exemplo, você sabe que se você fizer a renormalização usual da teoria escalar, você vai gerar correções que são divergentes. E aí você tem que renormalizar a teoria. Aqui, como todas as integrações são feitas no intervalo finito, certo? Então você integra de lambda até b lambda, como esses intervalos eles são finitos, você nunca vai gerar divergência. Você vai gerar divergência ao fazer a integração completa. Então, é claro que o objetivo não é só fazer a integração sobre uma caixa. O objetivo é fazer a integração sobre infinitas iterações. Então, no final de infinitas iterações, você vai encontrar divergência. Mas aqui, do ponto de vista do grupo de renormalização wilsoniano, o que acontece? A divergência, ela nasce como sendo correções aos seus parâmetros de acoplamento que aparecem a todas as ordens das suas iterações. Você faz uma iteração, você gera uma correção. Você faz outra iteração, você gera mais uma correção. Você faz outra... E é daí que vem a divergência. E sempre crescendo isso? Sim, mas a questão toda é a seguinte. A chave do grupo de normalização wilsoniano é que ele faz esse processo passo a passo. Então você tem controle de alguma... É claro que na teoria, você integrar tudo de uma vez ou integrar parcialmente sobre as cascas, não deveria gerar nenhuma diferença. Mas na prática, como a gente faz truncamentos, aproximações, usa perturbações e tudo mais, você quando faz essas integrações etapa por etapa, você tem um maior controle sobre o conceito de divergência. Mas aqui você vê que em momento nenhum eu estou falando sobre divergências, né? Eu não estou falando sobre... Eu estou falando simplesmente... Bom, é claro que existe o problema de ter que mandar esse cutoff para infinito em algum momento, se eu quiser, mas as integrações em si, elas são finitas. Você integra, por exemplo, você vai integrar esse bicho aqui, e você integra, por exemplo, de 0 até um certo cutoff, aqui você está salvando a teoria, mas você ainda pode ter divergências infravermelhas, como você falou. Mas eu posso vir aqui e colocar agora. E aí você não vê esse tipo de coisa também. Mas não é que não exista, é que você está trocando essa manifestação dessa divergência por uma outra coisa, que vai ser justamente o fato de você estar lidando com a teoria dentro de uma caixa.
Aí quando você integra novamente, vai aparecer uma outra contribuição vindo dessa segunda caixa. E assim, esse processo iterativo vai sempre gerar correções e no final da história, quando você integrar sobre tudo, você vai gerar divergência. Mas, pelo menos nesse estágio de integrar uma casca, você não vê a manifestação de divergências dessa forma usual. Então é um conceito que existe que corre por um outro lado, mas você não foge do problema. Porque no perturbativo, às vezes, você tem que escapar, você tem que trocar até o esquema de renormalização que você escolhe para você fazer isso, né? Se você não tiver, por exemplo, algum tipo de conservação, né? Como uma Takahashi, né? Mas nesse caso a gente não pensa nem, a gente vai seguir sem entender. Não, eu quero dizer o seguinte, o conceito de divergência, é claro que ele não some aqui, ele só aparece de uma outra maneira. E como a gente está discutindo somente a integração sobre uma casca, você não está vendo divergência nenhuma. Certo? Mas, como você vai integrar sobre todas as cascas, ou seja, como você vai de fato jogar essa teoria para, depois de infinitas iterações dessas integrações, você vai inevitavelmente gerar as divergências que você veria usualmente. Mas essa é uma forma bem interessante de controlar as divergências, porque de fato você joga esse parâmetro B, certo? Você faz uma integração e depois você brinca com esse B. Certo? Então você está sempre, de fato, integrando sobre uma casca, mas acontece que você pode engordar essa casca ou emagrecer essa casca. E aí você nunca vai ver essa divergência nessa manifestação usual que você vê na renormalização perturbativa. Eu espero que isso fique mais claro nos exemplos, porque assim, de fato, é um pouco estranho. Mas você vai ver depois quando a gente for fazer, de fato, usar o grupo de renormalização funcional, que é uma versão 2.0 do Wilson, e aí você vai ver de fato como é que essas coisas aparecem. Bom, deixa eu mencionar uma coisa, né? Essa discussão que eu acabei de fazer, ou seja, de que dada uma lagrangiana doida nas vizinhanças do ponto fixo gaussiano, as transformações do grupo de renormalização vão sempre levar a teoria para a seguinte configuração: acoplamentos irrelevantes vão morrer, porque eles vão sempre diminuir, e acoplamentos relevantes vão crescer. Isso é um statement perturbativo. Ou seja, a gente está próximo do ponto fixo gaussiano, está próximo do ponto onde todos os acoplamentos são pequenos e, portanto, aquelas transformações que estavam escritas aqui podiam ser reduzidas para esse bicho aqui. Mas quando você está longe do ponto fixo gaussiano, ou seja, quando você tem que considerar esse cara aqui completo, e para todos os acoplamentos, você tem aqui competições. Né? Você tem aqui, você não pode desprezar, de repente esse cara aqui, perto do ponto fixo gaussiano, esse cara é muito, muito pequeno, portanto esse cara aqui, por hipótese, é menor ainda, então você despreza. Mas quando você se afasta, esse cara aqui, ele não precisa ser pequeno, e esse cara aqui não precisa ser tão pequeno assim comparado com o valor. Então você tem uma competição. Então o que pode acontecer é, por exemplo, cancelamentos não triviais dessas correções e, portanto, você tem um comportamento da sua teoria que é bem diferente desse perturbativo, ou seja, parâmetros relevantes crescem, parâmetros relevantes decrescem e tudo fica bem. Não é bem verdade. Por isso que tem que tomar cuidado quando a gente pensa muito perturbativamente. Ou seja, isso não é um problema, isso é
uma limitação que a gente tem de fazer conta em teoria de perturbação. A gente sabe fazer conta bem em teoria de perturbação. Mas acontece que você pensar que uma teoria só vamos dizer assim, ela só vai considerar interações renormalizáveis, ou seja, interações que sejam marginais ou relevantes, porque você sabe que as outras vão decrescer e tudo mais. Isso é uma construção perturbativa. Então a gente tem que jogar um pouco fora essa intuição perturbativa quando a gente quiser trabalhar em regimes não perturbativos. Mas enfim, no caso Φ4, a gente pode, por exemplo, em D igual a 4, a gente pode checar, isso a gente não fez na última aula, mas eu espero fazer isso com o grupo de renormalização funcional já. Então é o seguinte, vocês podem checar que nesse caso, o lambda linha, ou seja, o acoplamento transformado, já redefinido, é igual ao acoplamento original log de 1 sobre B. Tá? Esse cara aqui, esse negócio aqui é a função beta, menos a função beta da teoria. Certo? O que acontece? B é um bicho menor do que 1. Então, esse cara aqui é maior do que 1, o log de 1 sobre B. Sendo assim, ele é positivo. Tá? Lambda ao quadrado é positivo. Então, esse bicho aqui todo é um bicho positivo. Certo? Então, o que está acontecendo? Lambda original está sendo subtraído de uma quantidade positiva. Portanto, lambda linha é menor do que lambda. Certo? Então, lambda linha o que isso significa? Isso significa que esse acoplamento é um acoplamento marginal, porque em 4 dimensões esse cara aqui é adimensional, mas quando você faz o cálculo da correção à primeira ordem, você vê que esse cara está decrescendo. Portanto, é um acoplamento marginal irrelevante. Ou seja, quando você considera a primeira correção, você descobre que ele está decrescendo. Então, o que vai acontecer? A teoria, mas veja que ele é um cara que cai, esse log 1 sobre B, à medida que você vai considerando novas interações, como isso aqui tem um logaritmo, ele decresce de uma forma lenta, tá certo? Mas decresce. Então, ele é um acoplamento que também vai caminhar para zero, assim como os outros acoplamentos irrelevantes. Isso significa que quando você integrar sobre, fizer várias iterações dessa teoria, dessa integração dessa teoria, você espera que esse cara vai ser zero, ou vai ficar muito próximo de zero, e portanto, é curioso isso, mas parece indicar que a teoria escalar, ou seja, a teoria lambda Φ4, quando você considera o seu cutoff, lambda maiúsculo, indo para infinito, ou seja, quando você sai lá do infinito e começa a fazer integrações até zero, esse parâmetro lambda vai morrer, uma hora vai ser zero. O que significa que essa teoria não parece ser uma teoria que existe, ou seja, uma teoria interagente que exista quando você joga o seu cutoff para infinito. Ou seja,
O fato de você jogar o cutoff para infinito e automaticamente esse parâmetro lambda ir para zero, parece sugerir que essa teoria deve ser uma teoria efetiva, ou seja, você não pode jogar o cutoff para infinito. É claro que isso aqui, enfim, daqui para cá eu estou pulando várias etapas, é um resultado, é um loop, é um resultado perturbativo e tudo mais. Mas o que seria logicamente aceitável é que, de fato, você considera ordens superiores nisso aqui e esses caras meio que se cancelam para que você não fique diminuindo para sempre o parâmetro até zerar. Certo? Isso é uma esperança lógica disso aqui. Ou seja, você vai colocando correções aqui, essas correções compensam esse cara aqui de modo que você pode reverter, ou seja, você pode crescer em vez de... Mas há bastante evidência de que isso não acontece com a teoria lambda em 4 dimensões. Então, fica essa notícia de que lambda F4 parece ser uma teoria efetiva. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós começamos com um parâmetro, um acoplamento marginal, calculamos a primeira correção e vimos que esse parâmetro está decrescendo. Certo? Se tudo continuasse como aqui está, ou seja, se ao fazer novas iterações, as correções que aqui aparecem são correções que de fato mantêm esse comportamento, então espera-se que esse acoplamento vá a zero, assim como os acoplamentos C e D. O que sugere que, se você pensar num desenho desse tipo aqui, N ao quadrado, lambda, e aqui qualquer desses acoplamentos. O que acontece é o seguinte: do ponto fixo gaussiano, a direção da massa é sempre crescente. Certo? Então, esse negócio aqui. Agora,